Tecnologia e ciências humanas, teoria da compensação. Para a maioria de nós, é incontestável que a tecnologia e suas máquinas comandam o mundo. Independente de sermos avessos, tecnofóbicos ou amantes tecnofílicos, a tecnologia, ocupa e domina parte significativa de nosso ordenamento social. De tal modo é assim que nos tornamos incapazes de imaginar a vida não apenas sem a tecnologia, mas sem a supremacia da tecnologia. É como se ela fosse a grande dominadora do mundo, ou é como se a própria história fosse reduzida ao aprimoramento da nossa capacidade de produzir e lidar com tecnologias. Visto à distância, isso pode até fazer sentido. Afinal, pelo menos desde o Renascimento e com as conquistas da modernidade, que a tecnologia foi colocada numa espécie de altar. É como se ela fosse redimir a humanidade, se não dos seus pecados, pelo menos das suas limitações. Autores como Descartes, Bacon, Newton pensavam que as conquistas tecnológicas estavam associadas ao aprimoramento humano. Tecnologia, eles pensavam, contribui para a libertação humana, não tem nada a ver com sua escravização. Um pouco associado a esse pensamento, ganhou força a ideia de que as ciências que lidam mais diretamente com a tecnologia são os saberes verdadeiramente importantes para o mundo. É como se fosse se construindo a noção de que, se um conhecimento não é eminentemente tecnológico, ele não serve, é inútil. No máximo, ele se presta a resolver problemas de baixa relevância social. Este pensamento, ao mesmo tempo que buscava valorizar as ciências da natureza, atingia em cheio as ciências humanas. Era assim que se sentiam a história, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a pedagogia. Segundo a lógica que estava se fundando, esses eram saberes importantes, mas incapazes de conduzir o mundo e resolver as questões da humanidade. Essa coisa de pensar as ciências humanas como algo menor, mas que mostrava ao mundo os desmandos e não apenas as benesses que a modernidade e o avanço tecnológico trazem, é o cerne daquilo que se convencionou chamar de teoria da compensação. Para Arthur Assis, essa teoria sustenta que as ciências humanas são uma indenização espiritual, ou seja, são o senso crítico, uma espécie de reserva moral do mundo, que mostra os desmandos da tecnologia, mas não consegue evitá-los ou mesmo deles se distanciar. Ciências humanas é o lugar onde o mundo faz a sua autocrítica. Numa simplificação, é assim. A humanidade está indo para o abismo. As ciências humanas avisam que estamos indo para o abismo. Mas como elas não estão controlando a locomotiva do mundo, vai todo mundo para o abismo. Há pelo menos 3 coisas para a gente observar aqui. A primeira delas é que a distinção entre ciências humanas e ciências da natureza é mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Como diz o professor Fernando Catroga, toda ciência é humana. Pelo menos até que eu veja um macaco no laboratório sendo o verdadeiro sujeito do conhecimento e não o objeto dos estudos. O planeta dos macacos só existe na ficção, ou seja, está lá nas ciências humanas. A segunda coisa é que, embora esteja claro que as decisões do mundo hoje estão vinculadas ou dependentes da tecnologia, nem sempre foi assim. Saberes como a filosofia, a religião, a ciência política já controlaram o mundo. E isso não é coisa apenas do tempo dos gregos clássicos, quando os filósofos eram dos mais destacados sujeitos da sociedade. Essa realidade mudou menos do que pode parecer. Eu lembro, por exemplo, da frase que Robert Oppenheimer, o físico que conduziu o projeto da bomba atômica, disse quando se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. "Eu tenho as mãos sujas de sangue", teria dito Oppenheimer. O presidente parece que não gostou muito e teria dito aos seus conselheiros: "Quem o Oppenheimer pensa que é?" A frase do presidente deixava claro um pensamento: física e tecnologia são fundamentais. Mas pode-se iludir quem acha que saberes como a ética, a filosofia e a ciência política são irrelevantes no comando do mundo. Foi o presidente dos Estados Unidos, e não o físico, quem ordenou que se detonasse a bomba.
A terceira coisa que devemos prestar atenção nessas disputas entre as áreas tecnológicas e humanas é que o tipo de utilidade que se cobra das ciências humanas, sua aplicação prática no mundo, é algo que as ciências humanas não apenas não querem dar, como elas não podem dar e nem pretendem dar. No mais das vezes, as humanidades se colocam como resistência. Nesse processo de condução do mundo rumo ao abismo, as ciências humanas não se sentem ofendidas quando são consideradas inúteis. Inútil mesmo é condenar a tecnologia somente por condenar. Se ela faz o botão que detona a bomba, ela também faz o botão que confirma a urna. Aqui fica a impressão de que precisamos continuar sendo inúteis para os grandes projetos de destruição. Ser inútil, como uma poesia, nesse mundo que cobra de tudo alguma serventia, uma utilidade imediata, deve afinal ser um gesto revolucionário. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.